Portugal e o Brasil têm uma coisa em comum, é a língua portuguesa. E neste vídeo eu aviso desde já que não vou estar a falar mal dos portugueses e também não vou estar a falar mal dos brasileiros. E pronto. Sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal. E se ainda não és subscrito aqui no canal, então subscreve e ativa o sininho com todas as notificações e pronto. Agora aqui uma pequena reflexãozinha para os brasileiros. Então, se você ainda não é inscrito aí nesse meu canal, então inscreva-se e ative o sininho com todas as notificações. Então, antes de falar aqui do que interessa, o assunto deste vídeo, como podem ver no título, tem mais a ver com a arte cinematográfica em Portugal e no Brasil. Bem, antes de passar então ao assunto, vou só aqui fazer um pequenino resumo sobre Portugal e o Brasil. Bem, Portugal começou a ser conquistado no ano de 1146. Já o Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Quanto à língua, bem, em Portugal, a língua portuguesa não é a única língua oficial de Portugal. Cá em Portugal existe uma segunda língua oficial, que é o mirandês. Bem, eu planeava fazer um vídeo a falar-vos sobre o mirandês, mas como eu ainda estou a aprender através da internet e de vídeos no YouTube, um pouquinho de mirandês, já que o mirandês só é falado numa pequena parte da região de Trás-os-Montes, ou seja, mais concretamente no município de Miranda do Douro. Mas eu conheço uma pequenina expressão que eu vou dizer-vos qual é. É cachico. Cachico significa pouco. Então, pelo menos até agora, estive a falar-vos um cachico sobre Portugal e o Brasil, ou seja, estive a falar-vos até agora um pouquinho sobre Portugal e o Brasil. E o idioma no Brasil é a língua portuguesa. Sei que em certos países, o português de Portugal e o português do Brasil são iguais. Eu posso dizer aqui uma coisinha que é... Pode-se concordar, mas também discordar, porque o português de Portugal é ligeiramente diferente do português do Brasil. Então, passando agora ao que interessa, que é a cultura cinematográfica de Portugal e do Brasil. Não é por estar a dizer cultura cinematográfica, não quer dizer que seja filmes lançados no cinema. Também podem ser filmes lançados para a televisão, séries de televisão e também de desenho animado. A nível de desenho animado inclui-se também os animes. Mas pronto, vou dizer então aqui agora pelo menos 3 produções portuguesas e 3 produções brasileiras. Vamos começar com as portuguesas, como por exemplo os 7 pecados rurais. Assim, 5 euros e mais trocoa. Senhora, deixa. A trilogia Balas e Bolinhos. Ok, cabrões, patas no ar. E também O Crime do Padre Amaro. Um episódio recente de assédio sexual entre o Padre Amaro e uma das suas paroquianas. É verdade, o Padre Amaro... Então, do Brasil, vou dizer então aqui Cidade de Deus. Os 2 filmes de Tropa da Elite. E também O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito longe do sítio? Mas é pra cá que tem a Mora do Mato, Rabicó. Eu já me enchi. São nomes de filmes e de séries de cada um dos países. E claro, todos eles com o idioma original do seu próprio país. E quanto a filmes estrangeiros que sejam lançados em Portugal e no Brasil. Bem,
os filmes estrangeiros que são lançados cá em Portugal, enquanto a filmes e séries estrangeiras que são lançados em Portugal e no Brasil. Bem, quando são lançados cá em Portugal, eles vêm todos logo legendados, ou seja, vêm no idioma original. Já no Brasil, eles são todos dublados para o português do Brasil. E porquê? Bem, deixem-me só acrescentar aqui mais uma coisinha em relação a Portugal. Pronto, cá em Portugal, o único conteúdo cinematográfico lançado estrangeiro que seja lançado cá em Portugal e dobrado para o português de Portugal ou são filmes ou séries indicados para crianças. E claro, também já chegaram a ser lançados filmes estrangeiros dobrados em português de Portugal para jovens, tais como, por exemplo, a trilogia do Homem-Aranha, com a participação de Tobey Maguire, e eu informo que o Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire, foi um dos últimos filmes a ser dobrado em português de Portugal. Quanto aos desenhos animados e animes, bem, quanto aos desenhos animados e animes, geralmente são lançados com a dobragem daqui de Portugal. Mas, ultimamente, as pessoas que gostam de ver desenhos animados e animes, ou seja, crianças, elas já não querem assistir com a nossa dobragem, já querem assistir no idioma original e com legendas. E que é uma coisa que eu vou falar já daqui a pouco. Entretanto, no Brasil, a nível de desenho animado e animes, são todos dublados para o português do Brasil. Agora fica aqui uma pergunta. Então, porquê é que no Brasil é tudo dublado e aqui em Portugal só certos conteúdos é que são dobrados? A resposta é bastante simples. Tem a ver com a taxa de analfabetismo. Em primeiro lugar, vou falar em relação aqui em Portugal. Durante a época do Estado Novo, a taxa de analfabetismo era muito elevada. Ou seja, só mesmo pessoas que tivessem dinheiro é que conseguiam mandar os filhos para a escola, para que os filhos aprendessem a ler e a escrever. Ou pelo menos que fossem até à 4ª classe. Claro que depois da Revolução dos Escravos, e digo desde já para todos aqueles que querem saber como foi a Revolução dos Escravos, existe um filme chamado Capitães de Abril. Pronto, depois da Revolução dos Escravos, houve uma enorme mudança no que toca ao acesso ao ensino. E a partir daí, a taxa de analfabetismo foi diminuindo. Claro que, pelo menos até ao final da década de 90, a taxa de analfabetismo não desceu assim tanto, mas a partir dos anos 2000 até hoje, a taxa de analfabetismo foi diminuindo bastante. Foi diminuindo bastante, que até há poucos anos atrás o governo português decidiu investir mais dinheiro na educação e levar o ensino às pessoas mais idosas. As pessoas que até então nunca tinham tido a oportunidade de frequentar uma escola para poderem aprender a ler e a escrever e também falar outras línguas. Já no Brasil, infelizmente, a taxa de analfabetismo no Brasil é muito elevada e não se tem notado nenhuma melhoria ao longo dos anos. E o governo brasileiro não está interessado em investir na educação do seu próprio povo. Ou seja, no Brasil só mesmo as pessoas que tenham possibilidades monetárias é que conseguem mandar os filhos para a escola, para eles aprenderem a ler, a escrever, o que é uma enorme tristeza. Então, aqui voltando ao assunto, quando os filmes são lançados cá em Portugal, e agora aqui uma coisinha.
para um brasileiro que venha, por exemplo, morar para Portugal e que queira assistir um filme que vai sair no cinema, não vai ter a escolha de ver a versão dobrada. Agora, quanto aos filmes que são lançados no Brasil, que são lançados no cinema, por isso eu peço que estás a ver este vídeo, se fores brasileiro, podes deixar um comentário a confirmar isto. Pronto, quando sai um filme nos cinemas do Brasil, será que os filmes só têm a opção de ver o filme na versão dublada? Ou também pode escolher se a pessoa prefere ver com o idioma original, ou seja, com legendas. Cá em Portugal, bem, eu posso dizer-vos uma coisa. A nível de filmes de ação, como eu disse há instantes, o último filme dobrado aqui em Portugal foi o Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire. Mas isso não quer dizer que tenham parado com dobragens nos filmes que saem no cinema. Mas é muito raro ver um filme de ação, ver, por exemplo, vamos supor que amanhã sai este filme e eu quero ir ver ao cinema. Vamos supor que não me apetece estar a ler legendas. Eu posso chegar à sala de cinema e pedir para ver o filme. E claro, a coisa que eu, ao chegar no cinema, ao ver o placar, que tem sempre uma informação de idiomas, quais é que são os idiomas disponíveis, posso chegar lá e ver que não existe nenhuma versão dobrada deste filme. Aliás, para este vídeo tinha aqui colocado 2 filmes, o Harry Potter e o Cálice de Fogo, e também o Último Samurai, e como vou mostrar-vos através das imagens que vou gravar com o telemóvel, até nos lançamentos em DVDs e Blu-rays cá em Portugal, os filmes já não têm nenhuma dobragem, a não ser filmes que sejam lançados para um público que sejam lançados para as crianças. Como por exemplo aqui o Harry Potter e o Cálice de Fogo, vocês podem ver ali o áudio em português e inglês, legendas português e inglês. Claro que os primeiros 4 filmes de Harry Potter tinham como público-alvo um público muito jovem, incluindo crianças. Mas claro, como as crianças ao longo dos anos foram crescendo, então a partir do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix decidiram acabar com as dobragens dos filmes de Harry Potter e fizeram o mesmo com os do Homem-Aranha. Já aqui do Último Samurai, podem ver, só tem idioma inglês e espanhol. Legendas português, inglês, espanhol e norueguês. Pronto. E é isto que eu então queria falar-vos. Pronto. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero que não tenham levado nada a mal. Eu cheguei a falar sobre este assunto com um brasileiro que tem um canal no YouTube, canal esse que é o canal do AffiliateX. Cheguei a ter uma pequena conversa com ele na live dele e houve um momento que eu decidi fazer esta pergunta que está aí no meu título. Eu vou deixar o link da live dele e a que minuto é que começo a falar com ele sobre este assunto. Claro que a dobragem brasileira tem os seus prós e contras, também como cá em Portugal, a nível cinematográfico, também tem os prós e os contras. Até vou dizer os prós e os contras de forma global, ou seja, Portugal e Brasil. Então, os prós nos filmes que saiam na versão original em Portugal e no Brasil, pronto, é que para as pessoas que conseguem ver e ouvir, ou então para as pessoas que sejam surdas, podem pelo menos ler. E claro, já pelo menos aqui em Portugal, o contra é, por exemplo, se
a pessoa for cega ou então que não saiba ler, vai ter dificuldade. Já no Brasil, a versão dublada é muito benéfica para quem tenha dificuldades visuais e, claro, e que consiga ouvir. Especialmente também para a população que não saiba ler. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.